Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Despertar, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E hoje quem está conosco aqui novamente é o Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sidney, em um programa anterior falamos sobre meritória ou moratória. Você contou a história da Dona Vitória, né, que nos trouxe aí alguns ensinamentos sobre o espiritismo, né? E depois também você comentou sobre o Dr. Maxwell, John Maxwell, Isso. Né? Que eu pedi para você deixar essa história para um próximo programa. Estamos aqui de volta para falar sobre isso. Mas antes, né, de você falar a história do Dr. John Maxwell, acho que seria interessante você dar uma pequena lembradinha aí sobre o assunto da história da Dona Vitória. Ah, sim. Dona Vitória foi entrevistada por uma repórter que ficou muito feliz, que chegou até ela lá e disse: olha, nós do jornal consideramos a atividade da senhora meritória. Daí que surgiu o título para o programa, né, Jonatas? E ela responde assim: meritória não, moratória. E aí, como a repórter estava interessada na história dessa senhora, ela contou que ela teve muitas doenças, muitos problemas e não encontrava a causa para as suas dores, a causa para os seus problemas. E como que ela encontrou? Essas doenças que normalmente as pessoas chamam, a ciência chama de idiopáticas. O que é uma doença idiopática? É aquela em que a medicina, a ciência, não consegue encontrar a causa. No caso da Dona Vitória, ela tinha inicialmente um problema renal, ela produzia assim cálculos renais, muitas dores, muitas cólicas. Depois que ela conseguiu se curar, através até da homeopatia, ela conseguiu se curar e ela passou a ter desmaios, e aí fizeram uma pesquisa neurológica e não encontraram nenhum problema no cérebro dela que justificasse os desmaios. E aí, quando ela superou essa fase, vieram os problemas de vista, que ela estava prestes a perder uma vista. E como é que a Dona Vitória conseguiu equilibrar-se? Então, nós contamos naquela oportunidade, Jonatas, que ela aproximou-se de um dirigente espírita. Eu falo dirigente espírita, mas isso pode acontecer com qualquer igreja, qualquer religião. E ele disse para ela que ela precisaria mudar de vida, ter um outro tipo de comportamento. Explicou para ela que o nosso corpo espelha a nossa alma. Então nós temos que procurar na nossa alma o que está errado, o que está desorganizado em nossa alma, para poder aspirar a um equilíbrio orgânico. Em outras palavras, quando melhoramos a nossa espiritualidade, e isso agora, Jonatas, está sendo defendido por todos os consultórios, todos os congressos de cardiologia. Há inclusive matérias próprias só para cuidar desse assunto, e os médicos estão sugerindo que as pessoas se espiritualizem. O que quer dizer isso? Ele está sugerindo alguma religião? Não. Ele está sugerindo que as pessoas comecem a olhar para o próximo, comecem a trazer um pouco de luz espiritual para a sua vida. Sugere que a pessoa se ligue a uma ONG, por exemplo, de proteção da natureza, dos animais, ou ligue-se a uma creche. É o caso da Dona Vitória. Dona Vitória, se continuasse naquele ritmo, ela iria morrer. Uma doença atrás da outra. Mas acontece que a partir do momento que ela tomou consciência de que as dores atuais dela
estavam apenas refletindo os seus desajustes passados, isso não é só a doutrina espírita que fala. E não só desajustes passados, atuais também, não é, Sidney? Quando eu falo passado, Jonatas, um reencarnacionista vai falar em 500 anos, 300 anos, 100 anos passados. Mas esse passado pode ser da semana passada. Porque as besteiras que nós fizemos na meninice e na nossa adolescência começam a estourar agora. Sim. Então, Dona Vitória recebeu uma proposta. A proposta de mudar de vida. Você falou sobre isso no programa anterior. O objetivo principal é ter uma nova consciência. É ter, a partir dali, um novo modo de ver a vida. Porque assim, Sidney, o que eu noto, né, aqui, convivendo com o Centro Espírita Amor e Caridade, é que assim, nós temos palestras, temos cursos, passes, né, atendimento fraterno, tem tudo isso para a pessoa chegar aqui e ser bem atendida, aprender, né? Mas o foco principal não é a pessoa vir aqui assistir uma palestra e ler um livro e tomar um passe. É que a pessoa mude o comportamento. Perfeito. É isso que vai salvar a pessoa, não é isso? Perfeito. Tanto é que as pessoas que vêm para cá são convidadas também para o trabalho. Quantas e quantas pessoas Exatamente. Que vêm aqui se sentem assim motivadas para dar um plantão no albergue, para colaborar com um dos nossos 6 setores sociais de atendimento na periferia. Quando a pessoa... Isso no nosso meio aqui. Mas eu tenho, por exemplo, uma igreja vizinha minha ali, que realiza um trabalho meritório e que os fiéis são convidados a ajudar a criar mecanismos para montar cestas básicas, medicamentos, visitações a doentes. Enfim, todas as religiões convidam a pessoa a criar uma espécie de fundo, de poupança, de lastro, para que na hora que a doença aparece, aí ela tem como solicitar a ajuda de Deus. Perfeito. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, e voltamos para o segundo bloco do programa Despertar. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar, o segundo bloco aqui, falando sobre meritória ou moratória, né? No programa anterior falamos aí a história completa aí da Dona Vitória. Caso você queira acompanhar essa história completa, esse programa completo, está lá disponível no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade e o SEAC de Bauru. Você tem lá todos os programas anteriores, né? Programa Despertar anteriores, também as palestras e os outros programas nossos lá, caso seja do seu interesse, tá certo? A gente convida você para acessar o nosso conteúdo. E Sidney, a gente falando sobre esse assunto, né? Meritória, moratória, né? Doenças, coisas de vidas passadas. E será que isso tudo não tem alguma coisa a ver com o destino? Será que a gente não tem um destino também? Algo que já vem pré-programado ou alguma coisa do tipo? Interessante a sua colocação. Algumas pessoas, como por exemplo os árabes, têm uma expressão mais ou menos parecida com maktub, isto é, estava escrito,
dando a impressão de que nós já nascemos com um destino previamente traçado. Ora, nem mesmo os árabes entendem desta forma. Eles falam o Maktub simplesmente como uma atitude de aceitação, de compreensão das vontades de Deus em suas vidas, não como algo que estava previamente traçado. Mas aí não respondi a sua pergunta ainda. Existe um destino? Destino traçado por Deus? Não, porque senão, se eu já estou destinado a roubar, a matar, a mentir, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. O que existe é uma programação anterior, que nos é às vezes sugerida pelo plano maior, pelos engenheiros da espiritualidade que conduzem a nossa nova vida, e eles sugerem, bom, o que você acha de você passar por uma situação como esta para que a sua vida espiritual seja melhor? Aí a gente aceita. Foi o caso da Dona Vitória. Ela aceitou que tivesse várias doenças para que ela fosse despertada. Era destino dela? Bom, se ela fizesse nada, não tomasse nenhuma providência, as doenças acabariam por levá-la à morte. Só que em determinado momento surgiu a oportunidade de ela mudar o destino. Nós podemos mudar o nosso destino? Sim. A cada dia que passa, Jonatas, nós modelamos diariamente o nosso destino. Nós podemos fazer a mudança da programação da nossa existência. A Dona Vitória, ela estava destinada a ter uma doença atrás da outra e daí a pouco morrer. Mas no meio dessa doença, alguém falou para ela, olha, se você passar a fazer o bem, você dedicar-se a uma tarefa meritória. E ela interpretou isso como sendo assim, bom, eu fiz muita coisa errada no passado, coisas negativas, eu tenho que criar algo positivo. Com essa positividade, ela anulou a parte negativa, mudou o destino dela. Na nossa vida, nós temos duas moedas, duas faces da mesma moeda. De um lado, quando a gente é intransigente e bate a cabeça, não aceita a sugestão do sacerdote, do pastor evangélico, de um livro espírita, de uma palestra, e a gente bate a cabeça, não, vou dando morro em ponta de faca, eu vou cumprir o destino que eu tracei lá no passado. Reflexo das ações que eu cometi. Agora, se eu sou um pouco mais esperto, eu escolho a outra face da moeda. Não a face da dor, a face do amor, do trabalho. Daí a Dona Vitória dizer que a atividade dela era moratória. Isto é, não é que ela era uma pessoa extraordinária, dedicada ao bem, mas ela converteu-se ao bem. No começo, Dona Vitória fez tudo aquilo que ela fez por interesse, porque ela queria se curar. Com o passar do tempo, Dona Vitória percebeu que era obrigação dela, como cidadã, como filha de Deus, de estender a mão solidariamente a outras criaturas. E no terceiro momento, Dona Vitória passou a fazer o bem, cuidar daquelas crianças por amor, porque ela conscientizou-se de que a melhor maneira dela ser feliz é ver uma outra pessoa feliz. Então, Jonatas, a questão do destino é esta. Não existe fatalidade absoluta. Nós fomos criados para o bem e chegaremos lá ou pela dor ou pelo amor. Essa é a vontade de Deus, a de que nós tenhamos um futuro melhor. Deus nos oferece, com a sua misericórdia, várias oportunidades, mas nem sempre nós as aproveitamos. Perfeito, Sidney. E aí, de repente, numa situação dessa, o que seria uma moratória acaba virando um mérito depois, né? Pelo seu bom trabalho, seu grande esforço, não é não? Sem dúvida.
Nós temos aí, Dona Vitória é apenas um exemplo, né? Nós vemos a todo momento pessoas que têm à disposição várias oportunidades, as que aproveitam essa oportunidade, elas criam uma nova vida. Criam uma nova vida. Então, as pessoas de muito mérito, aliás, algumas pessoas perguntam assim, mas por que essa pessoa é tão abençoada? Por que as orações dela são ouvidas imediatamente por Deus? Por que ela é assim, tão resignada? Como que ela aceita as coisas da vida? Ela já nasceu desse jeito? Não. No passado, ela bateu a cabeça também como a Dona Vitória. Mas ela caiu a ficha, como se fosse o filho pródigo, caiu a ficha. E então, a partir dali, ela deu outro rumo para a vida dela. E na encarnação seguinte, uma pessoa que começou já a fazer o bem no passado, nesta vida, ela já nasce com uma propensão para o bem. Perfeito, Sidney. E aí, né, no programa anterior, você falou sobre a história do John Maxwell, ou Maxwell. Então, começa a contar essa história aí pra gente. Quando você fala assim, John Maxwell, dá a impressão que é assim, algum americano, algum inglês, né? Mas, na verdade, era um garoto debilitado. Ele tinha 5 aninhos. Ele pesava como se fosse uma criança de 1 ano. E ele estava morrendo nessa creche a qual a Dona Vitória se ligou. Ela conheceu o John Maxwell no olho do furacão, naquele momento em que ela estava sofrendo muito, que ela estava passando por terríveis dores, em que ela não tinha muita certeza ainda de que os espíritos iriam ajudá-la, de que a negociação que ela fez com os mentores ia dar certo. Isto é, se você passar a fazer o bem, você vai ter mais saúde. Ela não tinha nada, certeza nenhuma disso. E ela estava lá, nessa creche, ainda como voluntária, como visitante, quando ela presenciou a presença, ela notou que tinha presente lá um médico. De longe, ela conheceu, e é um médico muito conhecido daqui da cidade de Bauru. Ele já é falecido, mas é um dos maiores pediatras que Bauru já teve, que foi o Dr. Oswaldo Maldonado. E eis que ela surpreendeu-se. O que o Dr. Maldonado está fazendo aqui? Perguntou, né? E falaram para ela, não, ele é voluntário aqui. Uma vez por semana, ele vem cuidar das nossas crianças. Olha só, eu conheci o Dr. Maldonado, eu tratei todos os meus filhos com ele, e o consultório dele estava sempre lotado, e ele tirava um dia por semana para ir à creche. E ser voluntário. Voluntário para cuidar das crianças. Acontece que o Dr. Maldonado precisava ir para um congresso médico, e aí ele estava passando as instruções específicas em relação ao John Maxwell. Tá certo. Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural e alguns segundinhos voltamos então com a história de John Maxwell.
Meritória ou moratória é a continuação, né? O tema do programa de hoje, né? Que já tivemos aí a parte 1, que contava a história da Dona Vitória. E aqui a parte 2, comentamos mais um pouquinho sobre esse assunto e estamos aqui com a história de John Maxwell, né? E aí você disse que o médico, então, que se propunha lá a uma vez por semana cuidar lá dessas crianças, precisou viajar. Deixou a responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Isso, a berçarista. Certo. Bom, primeira coisa que preciso esclarecer. No bloco anterior eu falei que ele tinha 5 anos. Ele tinha 1 ano, mas pesava como se fosse uma criança de 5 meses. Outra coisa que eu preciso destacar, que essa história, embora adaptada para o nosso programa, ela originalmente tem o título de O Elixir Milagroso. Está no livro de Richard Simonetti. E é uma história verdadeira. Verdadeira. Algo que aconteceu. Aconteceu. Eu sei bem porque eu vivenciei ao lado da pessoa que acompanhou essa história. Certo. Uma história real. E essa história, caso você queira mais detalhes, ela se chama O Elixir Milagroso. Está no livro de Richard Simonetti, intitulado Atravessando a Rua. Bom, Dr. Maldonado, que é o nome real do médico que cuidava da nossa creche, precisava viajar, ele ia para um congresso. E ele estava desacorçoado, estava preocupado com o John Maxwell. Bom, na verdade, esse nome foi a única contribuição que o pai do John deu para ele, arranjar um nome complicado. A partir dali, ele não cuidou mais do John Maxwell. E o menino tinha precárias condições de vida na sua casa, ia para a creche, mas estava com infecções intestinais e uma diarreia que não curava de jeito nenhum. E o Dr. Maldonado chegou para a berçarista Margarida e falou: olha, eu não sei o que vai acontecer com esse menino aí, mas vou dar uma receita aqui para ele. Bom, eu vou pular um pouco a história, só para você entender. Tempos mais tarde, Dr. Maldonado retorna para a creche e a primeira coisa que ele fez foi perguntar para a Margarida: e o John? Ah, doutor, nem imagina. Ele fala: morreu? Não. Está muito mal? Não. Venha ver. Então ela levou o Dr. Maldonado até um local destinado à recreação. O médico teria a surpresa de ver o menino engatinhando, lépido, quase não o reconheceu, tinha engordado, estava corado, com uma cor bonita no rosto. O que aconteceu? Perguntou ele para Margarida. Deram para ele algum remédio milagroso? Sim. Nossa, é muito caro? Não, é de graça. Mas como chama esse remédio? Amor. Mas do que você está falando? Aí ela contou que depois que ele tinha ido embora no congresso, uma das voluntárias ali presentes ficou sabendo da história do John Maxwell e o levou, com a permissão dos pais, para a casa dela. E o John Maxwell passou a ter o tratamento dela, dessa voluntária, do marido dela e dos filhos que ela tinha, das filhas que ela tinha. Uhum. Todo mundo acompanhando o John Maxwell em casa. E o menino foi melhorando, e quando ela devolveu a criança para a creche, ele estava nessa situação. O Dr. Maldonado não conteve a sua explicação, a sua surpresa, e disse: olha, abençoado esse elixir milagroso. Vamos fazer uma campanha para que as pessoas cada vez mais deem amor às crianças, estendendo a sua mão para as crianças. Bom, agora nós temos que voltar àquela história lá atrás do programa anterior, em que a repórter que está ouvindo essa história, ela faz a mesma pergunta que o Dr. Maldonado fez. O Dr. Maldonado perguntou:
Quem foi essa voluntária? E a Margarida ficou quieta. Isto é, ela não tinha permissão para dizer quem tinha sido a milagrosa. A milagrosa. E a repórter ao lado da Dona Vitória, ela matou a charada e falou: a senhora salvou o John Maxwell. Falou: não, ele me salvou. Ele que me deu a oportunidade de, a partir dali, passar a cuidar das crianças, e hoje eu estou aqui como uma voluntária, como diretora, mas contando com a ajuda de todas as pessoas à minha volta. Então você vê, Jonatas, ela interferiu no destino dela. O John Maxwell foi fundamental para que o destino dela mudasse. Ela que tinha um destino terrível pela frente, de repente desprendeu-se, deu amor, converteu-se numa diretora da creche que passou a ajudar outras crianças, e com isso ela pagou a conta dela lá no passado, a moratória dela, e passou a ser uma pessoa com atitudes meritórias. Ou seja, volta naquilo que falamos, né? A mudança de pensamento, a mudança de atitude pode salvar, né? Isso mesmo. Então, seria isso daí, uma forma de se livrar das dores e das doenças. Na verdade, todos nós podemos ter uma vida melhor. Todos nós podemos nos livrar das doenças. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta procurar Jesus só quando a vaca já foi para o brejo. Nós temos que, a partir de agora, a cada dia, orar toda noite, fazendo uma introspecção, saber onde estamos errando, cuidar bem dos nossos filhos, sermos leais, sermos sinceros e cuidar bem da nossa esposa, nosso marido, sermos honestos, trabalhadores em nossa atividade profissional, estender a mão às ONGs que cuidam dos animais, cuidam da natureza, enfim, nós temos que reformular nossa vida, criar um lastro de créditos para no momento em que surgir a doença, surgir a dor, nós termos um fundo, uma poupança moral para pedir a Jesus: Jesus, venha para me ajudar. E aí nessa hora sim, com certeza, Ele vai mandar alguém para nos ajudar. Muito obrigado por ter participado mais uma vez com a gente. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, aí na sua casa, dando um pouco da sua atenção para o nosso conteúdo aqui do Centro Espírita Amor e Caridade e o SEAC de Bauru. Fiquem com Deus e até o próximo programa.